Olá, eu sou Carol Canto, artista plástica, professora de pintura. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre assinatura em obra de arte. Muitos artistas preferem não assinar porque a assinatura tem um peso muito grande no produto final da tela. Realmente tem razão. Em outros casos, não assina porque a letra é feia e vai enfeiar a tela dele. Em outros casos, não assina porque eu posso errar e vou deixar o meu quadro ou o meu desenho manchado e eu não vou conseguir tirar a mancha, vou perder a obra. Enfim, vários motivos para não assinar uma obra. Então vamos ver aí qual que é a importância da assinatura. Ela é importante para que as pessoas possam identificar com facilidade o autor da obra, seja ela uma tela, um desenho, uma escultura, uma poesia, enfim, qualquer expressão artística deve ser assinada. Quando a gente não assina a obra, nós estamos passando uma mensagem errada. Seria como se a gente estivesse dizendo assim: essa obra não tem dono, pode assinar por mim. Ora lá, pensa bem, o artista vai investir o conhecimento dele, os anos de tentativas de erros e acertos, o talento dele, a criatividade dele, o material, o estudo, tudo que ele investiu para aquela obra ficar pronta. E vai dar isso de bandeja para alguém assinar? Não, não é real. Mas é isso que ele está dizendo, quando não assina a obra. Sem assinatura, a obra perde seu valor, deixando de ser do artista fulano de tal e passando a ser de um autor desconhecido. O autor desconhecido é o quê? É aquela pessoa que não assinou a obra, mas ele também não teve uma carreira que fosse muito relevante e que marcasse a passagem dele pelo mundo da arte. E aí caiu no esquecimento e a obra dele se perdeu. Ficou sendo do autor desconhecido. Agora, em alguns casos, essa obra não assinada, ela ainda pode ser identificada e nomeada como atribuída ao artista fulano de tal. Mas nesse caso aí, o artista fulano de tal, ele tem que ter construído uma carreira sólida, ele tem que ter uma expressão artística muito pessoal, muito marcante, que faça com que os estudiosos consigam encontrar a verdadeira autoria daquela obra. Mas, como não tem assinatura, ainda vai ficar a dúvida: será que realmente foi o fulano de tal que pintou? Por isso, escreve-se atribuída ao artista fulano de tal. E por isso, ela perde o valor, porque não se sabe com certeza se ela é do artista fulano de tal. Então, vão aí 7 dicas para assinar a obra. Primeiro, você vai criar um nome para usar como assinatura. Esse nome pode ser o seu nome de batismo. Você vai colocar lá o seu nome e o sobrenome. Por exemplo, aqui, Frida Kahlo. Você pode usar apenas o nome, Frida. Você pode usar o nome, o sobrenome, Kahlo, né? Ou você pode usar o nome artístico. Esse nome artístico foi eu que inventei para Frida, tá, gente? Cayoacán, que é a cidade onde a Frida nasceu, lá no México. Mas a Frida gostava muito do nome dela, ela não precisou inventar um nome artístico, não. Mas muitos artistas, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele
chamava só Leonardo, ele nem tinha sobrenome. Mas Da Vinci, Vinci era o nome do lugarejo que ele morava. Então foi onde ele adotou, para não escrever só Leonardo, ele escreveu Leonardo de Vinci, que é Da Vinci, que é da cidade, do lugarejo Vinci. Você também pode usar só as iniciais, só que isso é um problema, você deve evitar. Por quê? Já pensou se Frida Kahlo escrevesse lá F.K? Ela teria que fazer um marketing, né? Para esse F.K identificar a Frida como uma pessoa. Então fica muito mais difícil quando é só as iniciais do que quando você tem um nome aqui real escrito direitinho. Você também deve evitar usar um nome completo. Já pensou se Frida Kahlo assinasse Madalena, Carmen, Frida, Kahlo e Calderon? Faltou só o amém no final, né? De tão grande. Pois é, nomes muito grandes são difíceis de memorização. Então, o ideal é o seu nome e um sobrenome. A assinatura tem que ser legível. Por quê? Se você olha esse rabisco aqui numa tela, você vai sequer imaginar de quem pode ser? Você vai imaginar que esse rabisco aqui pertence a Carol Canto? Claro que não, né? Então, você deve escolher um nome que seja legível e que tenha também uma sonoridade, que te identifique, que as pessoas lembrem com facilidade. Assinar é desenhar o seu nome. Se você é capaz de fazer um belo desenho, uma bela pintura, você é capaz de fazer uma bela assinatura. O que você vai precisar para isso? Treinar. Escreva várias vezes, com lápis, com caneta, com pincel, até que você crie um domínio no desenho da sua assinatura. Treine bastante. Quando você estiver bem treinado, aí sim você passa a assinar nas suas obras. Porque o medo vai embora. Porque você já sabe que você consegue fazer. Não é importante que a assinatura seja bonita. Ela precisa ser necessariamente legível. Use sempre a mesma assinatura. Uma vez definida qual será o nome que você vai usar como assinatura, você já treinou, você sabe como é que você quer escrever esse nome, você vai manter isso, você vai escrever dessa forma esse mesmo nome em todas as obras que você fizer. Porque se em uma obra você escreve o primeiro nome, na outra obra você escreve o sobrenome, na outra obra você escreve a combinação de nome e sobrenome, na outra obra você escreve um nome que você inventou, um nome artístico. O que dá a entender? Que são 4 artistas pintando igual. As pessoas têm dificuldade de associar que essas 4 formas de assinar pertencem à mesma pessoa. A assinatura deve ser discreta. Ela não deve chamar mais atenção do que a sua obra. Então, cuidado com o tamanho. Uma letra muito grande vai fazer a sua assinatura chamar mais atenção do que a sua obra. Um nome muito grande, com mais de 2 palavras, né? Ou mesmo
às vezes o próprio nome mesmo é um nome composto, né? Tipo Fábio Henrique, Isabel Cristina, são nomes muito grandes. Então, repensa se vale a pena realmente usar esse nome ou criar uma forma mais interessante. Cuidado com a cor. Quando você assina de cores contrastantes, você chama muita atenção para a sua assinatura. Então, dê preferência para assinar tom sobre tom, para evitar do seu nome, que mesmo escrito com uma letra pequenininha, chame atenção porque a cor não está adequada. Cuidado com o local que você vai assinar. Então, quando você corta com a sua assinatura uma linha, ou que você assina num lugar que tem muitas informações, você chama atenção para a sua assinatura. Evita assinar com material diferente do que você usou em toda a obra. Se você pintou com aquarela, assina de aquarela. Se você pintou de óleo, assina de óleo. Se você pintou de acrílica, assina de acrílica. Então eu não posso assinar com aquelas canetinhas que a gente compra aí nas lojas especiais para a tela? Pode, se você tiver usado essa canetinha em outras áreas da sua tela, não seria um problema. Mas se você não usou, é um problema. Agora, a canetinha tem uma outra questão. Toda a tinta que tem dentro da canetinha é da mesma cor. E aí você não tem como manipular essa cor. Vamos que você precisa de um tom bem clarinho, um bege ou um azul clarinho. E a sua caneta é preta, é vermelha, é azul escura. Como é que você muda a tonalidade dessas cores? Não tem jeito. Então, a sua assinatura vai chamar a atenção. E ainda tem um outro problema, porque a tinta da caneta é uma, a tinta que você pintou a tela é outra. Então, essas duas tintas não vão integrar uma na outra. Aqui um exemplo de um lugar adequado para você assinar. Se você tem aqui, olha, linhas, né, como eu rabisquei aqui esse papel. Se você assina cortando aqui a linha, você chama atenção para a sua assinatura. Mas eu não vou assinar aqui cortando a linha não, eu vou assinar aqui bem pequenininho, olha, aqui na horizontal. Você corta visualmente essa linha. Por quê? Aqui a informação está assim, você assina aqui. Você está interferindo aqui, chamando atenção para a sua assinatura. Eu poderia assinar do lado esquerdo aqui? Poderia. Mas esse lado aqui tem muito mais informação do que esse lado direito. Aqui uma aquarela. Eu assinei aqui embaixo de um verde bem clarinho, com a mesma tinta aquarela. Por que eu escolhi o verde? Porque aqui, ó, pertinho tem verde. Então, quanto menos contraste, menos eu vou chamar a atenção para a minha assinatura. Aqui uma tela pintada em óleo. Eu pintei aqui sobre um azul. Escolhi um tom de azul um pouquinho mais escuro. Assinei aqui do lado direito. Por quê? Do lado esquerdo, eu tenho muitas informações de folhas aqui, olha, muita informação. Isso aqui acaba pesando esse lado esquerdo. Então, eu fiz a opção de assinar da direita, que está mais leve. Eu equilibrei o meu quadro dessa forma.
Onde assinar a obra? No lado direito, no lado esquerdo, na frente, no verso. A assinatura ela tem um peso muito grande no resultado final da obra. Então, o local ideal é onde ele equilibra e não destaca a assinatura. Olha outro exemplo. Aqui, a roupa da moça, o vestido dela, tem toda essa fluidez puxando o olhar para a direita. Então, eu fiz a opção de assinar na esquerda. Eu escolhi um tom que é o mesmo tom que eu usei aqui embaixo, na sombra do pé, aqui no chão. Eu coloquei a assinatura na mesma linha dessa sombra. Como eu usei um tom aqui, que é o mesmo do fundo, porém um pouquinho mais escuro, a minha assinatura não criou um incômodo. Ela está ali sem agredir a obra. Aqui nessa outra obra, eu coloquei a assinatura do lado direito. Por quê? Aqui do lado esquerdo, olha, eu tenho o peso dessa folhagem. Então, fiz a opção para o lado direito. Escolhi um tom de verde um pouco mais escuro do que o verde que eu tinha no fundo. A assinatura pode fugir do óbvio que normalmente a gente assina. Normalmente, a gente assina aqui embaixo, na parte inferior da obra. Geralmente do lado esquerdo, do lado direito. Mas a gente pode fugir disso, porque cada caso é um caso. E aí, se eu fosse assinar aqui, eu tenho essa informação muito pesada aqui da roupa do homem. Do lado de cá, eu não tenho espaço, aqui eu tenho essa diagonal. Então, eu fiz a opção de assinar aqui em cima, nessa linha, de uma janela que estava atrás dele. E escolhi a cor que não chamasse muita atenção, porque ela se parece com essa cor de baixo, e ela não gritou aqui em cima do marrom. Olha só como o Modigliani foi ousado. Ele assinou aqui em cima, olha. E olha como que a assinatura dele é bem chechelenta, bem feinha, né? Mas a assinatura dele não brigou com a obra. Se ele tivesse assinado aqui na blusa da moça, que é muito escura, que é muito pesada, ele teria chamado a atenção, talvez, para a assinatura dele. Teria pesado aqui ainda mais. Ele poderia ter assinado aqui, olha, como eu assinei lá naquela linha, ele poderia ter assinado aqui. Mas ele foi bem ousado e assinou lá em cima. Ficou ótima a assinatura dele. Importante é observar que a assinatura não fique muito baixa, nem muito no canto do suporte, evitando que ela seja cortada pela moldura. O ideal é uma margem de 2,5 cm para cada lado. Mas isso pode mudar, vai depender do tipo de pintura, vai depender do tamanho da tela. Então, às vezes, a gente pode subir um pouco mais, chegar um pouco mais para dentro ou para fora, vai depender muito da onde é que a gente está assinando. Agora, o importante é lembrar que não deve assinar muito na beiradinha, porque se colocar uma moldura, a moldura entra em média meio centímetro dentro da tela. Então, ou a assinatura vai ficar muito colada na moldura, ou ela vai ser cortada pela moldura. Então, melhor deixar uma margem. Quando se deve assinar a obra? Tão logo a gente termine de pintar. Assim, a assinatura ficará totalmente integrada à pintura. Caso esteja difícil, porque você colocou uma camada muito espessa de tinta, então você deixa secar um pouco e depois você faz a assinatura. Mas evita assinar depois que já secou totalmente, porque a assinatura não vai integrar tão bem quanto quando você assina enquanto
tinta de baixo ainda está molhada. Os colecionadores preferem pinturas que foram assinadas logo após o término, pelo fato de dificultar a falsificação. E a última dica é que você catalogue a obra. Então, crie esse hábito de escrever atrás o título, a técnica, a dimensão, a cidade, o estado, o país e a data de finalização da sua obra. E depois você assina embaixo. Por que isso? Porque vamos imaginar que a sua obra saiu da sua cidade, que as pessoas te conhecem, e foi lá para outro estado, bem longe. Então, as pessoas vão querer saber, esse artista é de onde? Quem é esse artista? Vamos que ela atravessou o oceano e foi parar num outro país. Estando catalogado lá, vai facilitar as pessoas de identificar quem é você, quando é que você fez essa obra. E com o tempo também, se a sua obra for parar em algum lugar como um museu, lá no museu vai ficar muito mais fácil deles saberem a procedência dessa obra e saberem exatamente quando é que ela foi executada. Se você quiser, você também pode colocar um pequeno texto atrás da sua obra, falando o motivo que te levou a pintar essa obra, mas uma coisa assim bem rápida mesmo. Aqui eu mostrei como que você vai catalogar lá atrás. Você vai escrever lá o nome da obra, a técnica, a dimensão. Lembrando que primeiro aqui você coloca a medida vertical da sua tela e depois a medida horizontal da sua tela. Mesmo que a tela não tenha esse formato aqui que fica horizontal na sua parede, mesmo que ela seja uma tela que fica verticalizada aqui na sua parede, a medida da vertical vem primeiro, depois a medida da horizontal. Aí eu coloquei o nome da minha cidade, a data, 1º de abril de 2021, o meu estado, o meu país, e eu assinei. Então, espero que essas informações te ajudem a passar a assinar suas obras. Mesmo que você ainda não queira assinar sua obra na frente, catalogue a sua obra atrás, porque assim você vai deixar claro que essa obra te pertence, que essa obra não está aberta a outras assinaturas. Fique com Deus. Beijo. Tchau.